coordenadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, das Mulheres e Ministério Público, e da Escola Federal da Magistratura do TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, órgão de segundo grau da Justiça Federal, que abrange. É uma alegria, em nome da minha diretora, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, estar aqui ladeada dos meus colegas queridos, amados e... Obviamente que nós estamos aqui no mundo da academia, demandam muita discussão, mas elas não são apenas as mulheres e as crianças que sofrem reiteradamente, que apanham, que são espancadas, que eventualmente são mortas. A vítima acaba se tornando a jornada. Nós não podemos deixar de trazer uma imagem que reflete, que representa essa jornada de conquista, que é o movimento de mulheres, não é? Esse movimento de mulheres é o responsável por denunciar as diversas formas de violência contra a mulher, por dar nome a uma violência. Nós temos aproximadamente, esses dados são o último dado assinado, que é a pesquisa, 1.700.000 mulheres que relataram violência por um período de 1 ano. Essa mensagem, a mensagem que nós podemos trazer aqui, que esse impacto é um impacto que mostra, é uma lei de uma conquista política que está em movimento apessoado, uma pessoa com muitas condições financeiras, e é isso. Nós temos casos e casos de vítimas de perfis diferentes, de homens de perfis diferentes, mas é que é uma violência persistente, que ainda bate na porta e que hoje se questiona a possibilidade de ampliar, muito conservadora nesse sentido. Conflito familiar, né, a briga de casal, algo que se resolve em casa, passou sim a se tornar uma violência baseada em gênero, que inclusive fundamentou o nosso Supremo Tribunal Federal a reconhecer a lei de tal uma responsabilização internacional. Esse impacto que permite a construção de uma linha do tempo, que problematiza a história da Maria da Penha, história essa que aqui, nesse ano de 2026, os 20 anos da Lei Maria da Penha, tem sido questionada por movimentos masculinistas, dando inclusive espaço na mídia pelo seu agressor. Vejam, essa história, os repórteres me perguntam, mas por que a senhora denunciou por lesão corporal e não por tentativa de feminicídio? Essa é a ânsia da sociedade quando vê uma mulher de afeto, levam a paradoxos ou aquela sensação de que a culpa é da mulher que não quer denunciar ou que se retrata. A ponto dessas mudanças, muitas dessas mudanças legislativas são muito mais sintomas de uma sociedade que resiste em reconhecer a violência doméstica familiar como problema de gênero, uma violação de direitos humanos, implicando numa polícia que deva... Nesses 20 anos, elas mudaram o centro de gravidade da lei. Aqui nós fizemos esse levantamento, que foi um levantamento meu, tá? Que eu coloquei aqui o ponto roxo, que é o ponto na maior parte da alteração, que obviamente a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, então todas as mudanças, não necessariamente nela diretamente, criaram tipos. O único tipo penal que existe na lei parte de foco na proteção, assistência e prevenção. Ponto vermelho, punição e processo, impacto penal direto nas 15 leis mais recentes. A lei ela ficou mais da audiência do 16, né? Algo que foi discutido até pouco tempo nos nossos tribunais, dada a resistência, eu falo que são sintomas de resistência em aplicação da lei. Um outro ponto também, e aqui nós podemos partir
da questão central da segurança pública, que é o risco de reducionismo penal, tá? Não é redução penal, não. Quando se entra na segurança pública como uma prioridade, que todos eles têm manuais contra o feminicídio, nós vamos observar que existem diretrizes de atuação institucional e cultural. O impacto jurídico é a mulher na vida de toda a família brasileira, de toda. Ora porque são vítimas, ora porque são filhos, ora porque são testemunhas, ora porque são vizinhos. Pelo menos essa pesquisa que eu mencionei, que ela faz análise sobre o contra homens, homicídio contra as mulheres, e ali ela apresentou uma redução, mas ela problematizou a diferença territorial. E quando nós fazemos os últimos anuários de segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o último anuário problematiza o seguinte, que passamos ao feminicídio e essa classificação diretamente na análise estatística, porque as certidões de óbito que atestam as mortes das mulheres, nem todas são classificadas como feminicídios. Nas classificações, sim, houve uma mudança na perspectiva e a investigação sobre a perspectiva de gênero foi um impacto dos desafios. Esses vazios, eles são reflexos ainda de uma questão que se chama orçamento, de uma questão que se chama perspectiva de gênero nas políticas públicas, de uma questão que significa mudança estrutural, mais delegacias de defesa, que é o seguinte, nós temos aqui um núcleo crítico, né? Será que essa ânsia do direito penal, ela vai dar conta da nossa ânsia de justiça? Quando nós falamos de uma realidade que diz respeito a comportamento, a visão de mundo, a estereótipos, né, a forma, papéis de gênero, será que não é o caso de nós problematizarmos essa ânsia penal e partirmos por uma responsabilidade de prevenção em discutir esses movimentos, em discutir, colocar o seguinte, que a luta continua, essa conversa. Primeiro, a universalização da rede especializada no interior do país. A Lei Maria da Penha prevê a necessidade de capacitados e uma proteção efetiva que possa ser acessível. Essa é a nossa reflexão. Hoje nós falamos muito mais. Eu gostaria de pedir oportunidade de estar aqui falando com vocês. Quero dizer que, para mim, é de extrema honra estar participando, porque eu estou aqui fazendo parte de uma instituição que tem uma responsabilidade muito grande. Fala da doutora Fabiola, que além de ser uma promotora extremamente comprometida com a causa de ciclos, que tem fases com começo, meio e fim. Porque o ciclo da violência, ele pode acontecer, eu teria largado ele faz tempo, como se fosse a nossa vida uma decisão tão simples. Então, eu penso que o primeiro erro que a gente comete é não se colocar no lugar do outro, porque todos nós temos o nosso tempo de decisão, e a mulher ela trouxe dentro da questão do ciclo da violência. Então, a gente precisa entender o ciclo da violência a partir de construções pseudocientíficas acerca da inferioridade feminina, que elas vêm ainda até hoje, como a doutora Fabiola bem colocou, operando. A gente precisa conhecer a história para a gente entender o presente. Então, secularmente, a ciência foi usada para afirmar que esse é o corpo da mulher, usado como objeto de estudo. Por homens, claro, porque a mulher se quer ela tinha. A gente precisa entender que, historicamente, isso foi ensinado a uma sociedade. Quando a gente fala do patriarcado, quando a gente fala do machismo estrutural, a gente está falando deste lugar. O estudo para as mulheres era restrito ao ensino de primeiro grau até 1824. E mudança de cultura, mudança de entendimento da sociedade. Até 2002, o marido tinha um prazo de 10 dias para anular o casamento com a mulher devorada. Eu estou falando de 2002. 2002,
é algo muito influências desse ensinamento, dessa ideia. Então, a mulher como macho completo, a inferioridade reforçada pela religião, né, que aliás isso tem retornado muito fortemente, a biologização da desigualdade, a craniometria, a histeria, né, que aí a gente vai ver também os estudos de criminalística, lá do bom bandido, do mau bandido, do crânio maior, fazer essa leitura crítica da dificuldade da mulher de romper esse ciclo da violência. E o ciclo da violência ele vai iniciar ali num relacionamento onde a gente vai ter, primeiramente, momentos de tensão. O que são esses momentos de tensão? Eles podem se revelar de várias formas. Na exigência de uma senha do celular, né? na vigilância daquilo que você posta, da roupa que você usa, de que tamanho ou de que cor que é o seu cabelo, a sua saia, o seu esmalte, por aí vai. Então isso vai gerando momentos de tensão no relacionamento. Ele vai se intensificando, então ele não permite, inclusive, esse rompimento. Ele para de beber momentaneamente, ele vai procurar o CAPS, ele vai procurar o pastor, ele vai fazer o acampamento da igreja, às vezes ele sobe a montanha, né? Ele vai buscar ajuda, ele vai com outros estudiosos, que essa situação de, como se fosse uma aprendizagem de impotência, né? Então eu trouxe ali, eu nem sabia, gente, que ela consiga sair com segurança. E aí é onde as políticas públicas que possam fortalecer essa mulher a sair desse tipo de relação. Como técnico, como profissional, quando eu ouço falar da questão da importância do acolhimento, às vezes me dá a impressão que eu estou... Bom dia. Pela mesa e cumprimento a todos aqui presentes. Psicologia como um estranho, né, no mínimo, mas um estranho necessário, né, eu vejo. A psicologia ela tem um papel muito importante para a compreensão do que é o fenômeno da violência. Para além de ser uma questão de saúde pública, a gente ativa uma questão neurofisiológica chamada eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Então, aumento de adrenalina, aumento de cortisol, o que possibilita a luta fuga de viver em sociedade, né? Não é porque desde a inclusão do sangue inimigo até tudo que é mais moderno, né, de mecanismos de violência, a gente não pode, cenários na condição humana, ela deve ser discutida em espaços privados. Porque se a gente discute somente em espaço privado, ou seja, as invisíveis, então tem uma força restritiva, que é uma força social, e que impede essa mulher de tomar algum tipo de medida, né? Então tem uma moral, né? Às vezes, a mulher ela não consegue terminar um relacionamento porque ela se identifica com ele. E essa questão traumática, a gente lê inclusive a questão dos abusos sexuais. Falar para a família ou para alguém e ela é descredibilizada. Mas isso só foi essa situação, né? Ele é nessa parte e que ele queria uma prisão para essa pessoa. É um movimento de uma artista mexicana que ela desenvolveu depois que a irmã foi assassinada repentinamente. E isso, infelizmente, não acontece, né? O boletim de ocorrência, ele é utilizado para a proteção do NAV, né? Do Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência, que aqui é coordenado pelo livro do Jorge Amado, então, né, não é da Emily Bronte, e que chama Gabriela Cado Canela. E uma reconstrução da própria identidade dessa mulher. Né? É o que a gente entende de uma luta. E combater a violência exige, portanto, abrir espaço para uma nova ética das relações. Que o binário aqui presente, agradeço pela ajuda. Quão felizes eles ficaram de ter como nosso professor, o Dr. Marcelo, quanto eles se inspiraram. Vida concreta das mulheres. Quando a doutora Fabíola falou, a legislação mudou muito, a jurisprudência mudou muito. A lei não fracassou, como alguns falam. A lei da Penha moderna, forte e esticada. O problema nasce quando é aplicada com lentes antigas, Elizabeth. Utilização abstrata da família a qualquer custo, como falou o professor. O operador do direito não foi capturado, correto? Prova de segunda classe. Traz compatibilidade com o contexto, pode ficar silêncio, demora, minimização, pode ficar recuo ou retratação. Um homem agride uma mulher, isso para mim é uma involução civilizatória, algo que não se consegue, não se aceita. Virou até ataque à família, é impressionante. Guerra contra os homens. A exceção não vira regra, retratação não é mentira.
Muita gente ainda não consegue entender por que uma mulher retrata. É que eu falo, o operador do sistema não tem uso dos filhos como controle. Esse evento, já agradecendo ao presidente Prudente, espero que possamos...